Oi, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertaglia, a prosa cada vez mais fantástica, trazendo aqui pessoas do bem para compartilharem aquilo que elas conhecem, as suas experiências, as suas ideias. E hoje nós vamos conversar sobre um tema fantástico, o poder da influência. A influência como uma competência refere-se à capacidade de ter um impacto positivo sobre os outros, persuadi-los ou convencê-los para atingir determinados objetivos. A habilidade de motivar e inspirar outras pessoas a agir é o fator que diferencia, por exemplo, um líder de um gestor. Os melhores líderes são aqueles que podem influenciar seus subordinados, gerando impactos nos resultados da organização e impulsionando a mudança de comportamento. Influenciar o comportamento não é um evento pontual, mas um processo contínuo. Ao incorporar o treinamento de influência em programas de desenvolvimento de colaboradores, as organizações estão preparando-se para diferenciar-se no mercado. Mas não nos limitemos às iniciativas empresariais. Também, como indivíduos, devemos estar preparados. E o melhor que podemos fazer por nós mesmos, em primeiro lugar, é investirmos no nosso desenvolvimento. E é sobre esse fantástico tema que nós vamos conversar e prosear aqui na Prosa com Bertaglia. Para isso, eu terei o privilégio de conversar com o meu amigo Fausto Ferreira. Olha só, pessoal, quem vem prosear com o Paulo Bertaglia, é uma honra e um orgulho receber aqui o meu amigo Fausto. Seja bem-vindo, Fausto. Obrigado, Bertaglia. Muito obrigado pelo convite. Bacana, meu amigo. Fausto, eu gostaria que você contextualizasse um pouco o tema da influência, mas antes disso, meu amigo, fala um pouco da sua carreira e como é que você foi parar nesse mundo do coaching. Pois é, Bertaglia. Eu tenho uma história que eu costumo até brincar e chamar de que eu sou um self-made man tupiniquim. Eu me fiz. Eu sou do sul de Minas, tive que enfrentar a vida, venho de uma família pobre, com 6 filhos, eu o primogênito, e tive que vir para São Paulo. Começo a trabalhar como office boy, faço um curso técnico de agrimensura para poder me manter em São Paulo, e que era a única maneira de fazer alguma carreira. E fiz um curso técnico de agrimensura que eu nem sabia o que era na época. Eu fui no colégio, era o único que existia próximo da minha casa, e eu enfrentei. Como eu era muito ruim da matéria de exatas, me deu um frio na espinha, mas eu falei, eu vou enfrentar. E eu aprendi 2 coisas importantes. Eu aprendi uma profissão, então eu sou um técnico agrimensor, e também eu aprendi que se nós tivermos qualquer habilidade não desenvolvida ou que a gente não goste, na necessidade, nós vamos atrás e nós conseguimos fazer com que ela evolua. Tá? Então, eu trabalho, após a formação, eu trabalho 6 anos e 4 meses como calculista de topografia, entro na PUC em administração da empresa, porque eu achava que eu ia ficar entre humanas e exatas, e eu quebrei a cara, na verdade, porque o primeiro ano da PUC era um curso experimental, eu tinha muitas matérias de humanas e 2 matérias da área de escolha, que era administração, e me deram cálculo e contabilidade. Eu falei, bom, aí não é mesmo para mim. Eu tive que fazer reopção de curso, e na década de 70 estava acontecendo um movimento muito interessante no Brasil. As empresas americanas e europeias estavam trazendo fortemente para cá treinamento e desenvolvimento para aplicar nas suas indústrias. E eu encontrei, buscando na pedagogia, me formar como pedagogo para trabalhar com educação de adultos. Entro na PUC em 73, me formo em 76, em 77 eu começo a trabalhar com recursos humanos na Mercedes-Benz do Brasil, como analista de treinamento, naquilo que eu havia escolhido. Quero voltar um ano antes. Em janeiro, eu tinha uma facilidade com idiomas, e eu tinha terminado o IASG em 75, em janeiro de 76 surgiu uma oportunidade para morar com uma família inglesa durante um mês em Oxford. Fazia 8 anos que eu tinha saído da casa do meu pai, continuava sem dinheiro, mas eu tinha um drive muito forte. Eu falei, eu vou lá. Eu pedi empréstimo num banco, e você sabe, na década de 70 não era fácil sair do Brasil. Eu paguei, foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida, eu paguei esse investimento em 2 anos, e eu estudava de segunda a sexta, 2 finais de semana eu fiquei em Londres, um eu fui a Edimburgo, na Escócia, e o outro eu fui a Paris.
tomei um banho de idiomas, um banho de cultura, voltei para terminar a faculdade. Bom, faço 20 anos de experiência na área de RH. De analista, eu fui para supervisor no mercado, trabalhei em diversos segmentos, autopeças, placa de circuito impresso, enfim, Honda Motos, por aí. Década de 80 eu já era gerente de RH, década de 90 eu terminei como gerente corporativo do Macro Atacadista e da Sadia. E aí eu falei, bom, 20 anos de experiência em RH, vou montar uma empresa de seleção de executivos. Janeiro de 98, estou pensando como moldar isto em São Paulo, já que eu estava há 30 anos em São Paulo, conversando com vários amigos. Um deles me disse, olha, acabei de declinar de um processo para montar uma empresa de telefonia celular em Campinas. Era uma empresa sueca me chamando e eu não vou poder ir. Eu falei, bom, me faz contato com ele que eu vou sair. 30 anos de São Paulo, eu quero ir embora. No final das contas, eu fiz contato com os suecos. O Grupo Algar era o grupo brasileiro sócio e nós fizemos uma conversa em São Paulo e eles disseram, tá bom, nós vamos montar a empresa em Campinas. Ao invés de vir morar em Campinas, eu vim morar em Vinhedo, onde eu moro até hoje há 24 anos. Fiz o startup da TES, na época, que depois foi adquirida pela Claro. Trabalhei o ano de 98 intensamente, fiquei bastante conhecido, montei meu escritório de hunting no centro de Campinas e trabalhei até 99, basicamente, como headhunter. 99, o mercado começou a virar e eu estava cansado dessa vida. Eu falei, eu vou voltar para a minha área de educação de adultos. E aí, naquela época, não havia nem curso de formação de coaching, era só no exterior. Eu falei, olha, eu vou conversar com meus amigos de novo da área de RH. Um deles já era coach há muito tempo, falou assim, ó, se você quiser submeter um processo de coach comigo, eu te torno coach, você trabalha comigo em São Paulo, que eu estou com o escritório lotado de gente, e depois você leva isso para você. E aí, de novo, drive forte, fui estudar autodidata, e eu tinha já muita experiência na área de RH e de trabalhar com pessoas. Tanto que agora faz 44 anos que eu trabalho com gente. E a partir de 99, é exatamente isso que eu faço na minha vida. E eu faço isso com muita paixão. O meu propósito é o seguinte, eu acredito na possibilidade do desenvolvimento do ser humano em qualquer estágio de vida que ele esteja. Aí eu posso ajudar. Então eu faço isso com muito prazer. Olha só, que carreira fantástica, o Fausto, aí você contando esses 44 anos de trabalho, de dedicação, e aí tem uma coisa interessantíssima, né? Um trabalho que contribui com as pessoas, contribui com o mundo, ou seja, é um legado incrível. Eu tenho uma pergunta para você, Fausto. Vamos lá. Por que influenciar é tão importante? Eu vou te dizer, a importância do influenciar é porque nós conseguimos, através da influência, fazer a conexão com outras pessoas. O processo de liderança, quando eu estou agindo como líder, eu tenho o melhor momento da minha vida para praticar a minha influência. E não é simplesmente uma influência pelo exemplo. Lógico que o visual é aprendido mais rapidamente para as pessoas conseguem enxergar melhor aquilo que elas estão vendo. Mas na formação desse líder, eu tenho algo por trás, eu preciso me conhecer primeiro. Eu preciso mostrar quem eu sou, quais são minhas crenças, quais são os meus valores, ou basicamente, qual é o meu caráter. E isso é forjado durante a vida, é forjado quando você está na casa dos seus pais, pela educação que eles te dão. E você acaba desenvolvendo isso ao longo da vida. E cada percalço que nós passamos nas nossas vidas nos fazem progredir um pouco mais e nos mostra o verdadeiro eu. Uau, que legal, que bacana. E aí, conforme nós estávamos conversando aqui, você falou um pouco do Covey, você falou sobre, basicamente, as dimensões que ele aplica, aquela dimensão mental, espiritual, física. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essas 4 dimensões. São 4, né, Fausto? São 4 dimensões. Sobre essas 4 dimensões. E é importante, a importância
das 4 dimensões é que nos vão dar um equilíbrio, primeiro para que nós possamos nos conhecer de verdade, para ter, a partir daí, o desenvolvimento da habilidade de influenciar os outros. O Covey fala muito bem nas 4 dimensões, que são a física, a social, a mental e a espiritual. Na física, nós devemos, na verdade, nos preocupar em estar bem fisicamente. Nós precisamos fazer exercício, o homem vive de movimento, nós paramos de movimentar porque não caçamos e não colhemos mais como era lá nos primórdios. E a partir de hoje nós temos uma série de acomodações, temos carro, temos elevador e uma série de coisas, mas eu tenho também a academia, eu posso caminhar. Então, eu tenho que basicamente me preocupar com a minha saúde física, para não chegar debilitado aos 80, 90, 100 anos. Em contrapartida, eu preciso também de outras pessoas, porque através das outras pessoas eu aprendo com outras pessoas, com outras especialidades. Somos gregários, o ser humano é um ser gregário, nós não vivemos sozinhos. Então, nós gostamos daquilo que nos é familiar. E aquilo que nos é familiar, novamente, vai trazer alguma coisa para a gente, Bertalha, que é aquilo que é familiar faz com que, para me tornar familiar, eu seja influenciado por aquele grupo que me cerca. Minha família de origem, minha família criada por mim, meus amigos, meu círculo de amizade. Inclusive, tem um autor que se chama Jim Rohn, que ele é faleceu já em torno de 79 anos, por aí, e ele cunhou uma frase muito importante, que ele diz assim, que nós somos a média das 5 pessoas com as quais convivemos. Eu acho isso fantástico, porque tanto isso pode estar facilitando a nossa construção, o nosso desenvolvimento, quanto isso pode estar dificultando o nosso desenvolvimento. Porque se eu tiver pessoas que me puxam para baixo, pessoas que não leem, pessoas que não agregam nada na minha vida, eu estou sendo mais do mesmo. Ao passo que, a partir de uma tomada de consciência, eu percebo que eu preciso mudar esse grupo, não é abandonar os outros, mas é mudar e criar um outro grupo, por exemplo, de pessoas que me instiguem a ler, a estudar, e a gente fala muito disso hoje. Lifelong learning. Nós não podemos parar. Muito bem, essa é a questão do social, da importância das relações, aí depois vem a questão mental. De novo, o lifelong learning, que eu acabei de falar, vem exatamente para complementar o desenvolvimento mental. Eu não posso parar de estudar, não posso parar de ler, porque senão eu vou ficar a reboque da história. Considerando, então, aquilo que eu falei anteriormente, que é o lifelong learning, na questão mental, nós precisamos continuar nos desenvolvendo. Não existe possibilidade da gente parar hoje em dia. Eu estou com 71 anos. Eu faço aquilo que eu gosto e eu faço da melhor maneira possível porque eu tenho que me atualizar. Eu preciso ler muito, eu preciso seguir pessoas importantes, eu preciso fazer cursos. Ano passado eu fiz o meu curso de formação em conselheiros pela Inova Business School e fiz o meu curso de ambidestria organizacional. Foram 2 semestres de estudo para que eu possa continuar estabelecendo um contato de ajuda com as pessoas nos meus processos de coaching. E isso a gente não pode parar, essa é a questão mental. É o equilíbrio que eu tenho que ter entre o conhecimento adquirido e aquilo que vai acontecendo ao longo da nossa vida. Considerando que as coisas estão mudando muito rapidamente e em volume, eu preciso estar atento e aprendendo. E por último, eu quero falar da dimensão espiritual, que é uma coisa muito particular. Cada um professa uma religião ou não professa, mas ele tem sempre uma ligação com o espiritual. É esse pedaço que faz com que a gente seja maior do que simplesmente um ser humano sendo vivido na Terra. A partir da consciência que eu tomo, se eu acredito num ser maior, se eu acredito numa outra dimensão, isso me dá uma forte ligação para que eu tenha, primeira coisa, integridade em relação aos meus valores e aos meus princípios. E o Covey diz o seguinte, quando eu tenho o equilíbrio entre essas 4 dimensões, eu estou inteiro,
eu estou pronto para continuar aprendendo e para continuar ajudando outras pessoas. Uau, que fantástico, Fausto. Fausto, meu amigo, você trouxe aí algumas contribuições extremamente interessantes, né? Eu queria fazer o seguinte agora. Nós passamos aqui pela primeira parte, primeiro tempo, e nós vamos dar um salto para o segundo tempo, mas antes disso, o Fausto, eu te convido a tomar um cafezinho, uma água. Pena que nós não estejamos fisicamente juntos, né, para tomar esse cafezinho, e aí nós vamos falar sobre o tema do centro da influência, né, a busca pelo equilíbrio. Pode ser, Fausto? Tranquilamente, faremos isso na sequência. Meu caro Fausto, que prosa fantástica, que interessante o conteúdo que você está trazendo aí, meu amigo. E é exatamente isso, ou seja, a capacidade e a habilidade que nós temos de aprendermos, de convivermos, de nos relacionarmos com pessoas. Aliás, por falar em relacionamento, eu fiz uma prosa com o Tom Rioch, né? Sim. Um nome um pouco difícil para mim para pronunciar, mas tudo bem, ok, né? E, meu amigo, vamos dar sequência aqui, né? Vamos falar sobre a busca de equilíbrio, o centro de influência, o quanto, né, essa influência está conectada principalmente com a parte da liderança. Vamos em frente, Fausto? Vamos em frente, então. Vamos lá, Bertalha. Para dois autores, um presidente de empresa, cujo nome é Michael Dowling, ele é presidente de uma grande empresa de saúde em Nova York, e para um grande escritor, palestrante e coach chamado John Maxwell, que é escritor também, liderança se resume em influência. Mas não é simplesmente a influência de eu ser de uma forma e as pessoas se sentirem influenciadas por mim. Primeiro, nós precisamos nos desenvolver como influenciadores. O que significa isso? É aquela construção de caráter que eu te disse, é que quando eu vou fazer alguma coisa, o meu porquê é mais forte do que o que eu faço, do que o como eu faço, e eu estou falando do círculo dourado, que é citado pelo Simon Sinek. O porquê eu faço fala mais alto do que a maneira pela qual eu faço e o que eu faço. Então, se eu lidero, eu passo uma verdade nessa liderança para as outras pessoas e elas se conectam comigo porque elas também acreditam no mesmo valores e crenças que eu tenho. Mas para isso eu preciso me desenvolver. E aí fica fácil liderar. Agora, como é que eu exerço influência? Ou eu faço com que essa influência seja aumentada na medida que eu me desenvolvo como líder? Eu preciso ter duas coisas extremamente importantes. A primeira coisa é a intencionalidade. Eu preciso querer desenvolver o outro. Eu preciso querer influenciar o outro. E eu preciso também ter uma coisa que se chama consistência. Como é que eu vou fazer isso? Qual é o parâmetro de fazer isso? Isso me dá consistência. É uma vez por semana? É uma vez por mês? Eu tenho que sair da minha cadeira, porque liderança não é a cadeira, não é um posto, mas é como é que eu me relaciono com as pessoas e como é que eu tenho a capacidade de mobilizar esse grupo para alguma coisa que, naquele momento, eu acho que seria o melhor caminho. E discutindo isso com essas pessoas. Muito bem. Eu preciso fazer uma coisa mais importante que eu chamaria de terceiro item, que é agregar valor às pessoas. Primeiro, valorizar as pessoas chamando-as pelo nome. Reservar na minha agenda um horário em que eu saia do meu dia a dia e vou lá conversar com aquela pessoa e dizer para ela assim, como é que eu posso te ajudar? Vamos conversar sobre o seu momento profissional. Você gostaria de conversar comigo sobre isso? E aí eu tenho como ajudar. Eu não simplesmente trago ajuda. Eu pergunto como é que eu posso ajudá-la naquele momento. Essa percepção que eu tenho das pessoas, primeiro, faz com que elas se conectem comigo e que elas consigam enxergar verdade no meu relacionamento com elas.
E aí eu estou exercendo de fato uma influência. E cada vez quanto mais eu faço isso, mais eu me torno visível na organização, mais as pessoas me enxergam como um líder de fato, sem forçar qualquer tipo de barra. O resultado é surpreendente. O resultado faz com que, já que somos seres gregários, eu estou num ambiente em que eu sou reconhecido, eu sou num ambiente que me valoriza, eu estou num ambiente que me valoriza. Eu estou tratando com pessoas dignas, com pessoas confiáveis. Por que eu vou sair dessa empresa? Se eu consigo fazer o meu melhor aqui, eu não troco por mais 30 moedas para ir para uma outra organização. Eu fico aqui, já que nós estamos construindo junto esse ambiente que é saudável e seguro, entre aspas. Seguro no sentido de que eu posso levantar a mão e dizer assim, eu não sei isso, eu errei aqui, me ajuda, porque eu, como líder, também tenho as minhas fragilidades. E não posso esquecer que as pessoas percebem a minha fragilidade. Por que não falar delas com as pessoas? E muitas pessoas ficam se cercando, dizendo, não, olha, isso eu não sei, vamos aprender junto. Você sabe isso, você me ensina. Me dá 2 dias para entender esse assunto, depois eu volto a falar com você. E é por aí. E aí nós somos verdadeiros. Que e fantástico. É isso que faz com que haja uma verdadeira conexão entre as pessoas. Eu acredito muito nisso. Muito legal o que você está falando, Fausto, porque me remete... Eu estou lendo um livro sobre... Na realidade, é uma autobiografia do Nelson Mandela. Não sei se você leu Mandela. Para mim, logicamente, é como você falou, o líder não significa que ele não tenha fragilidade, ele tem as suas fragilidades e ele tem a sua fortaleza, mas o poder de influência que o Nelson Mandela teve na África do Sul e no mundo, né, dentro dele construir aquilo que ele acreditava, o apartheid, a raiz, as tribos, né, onde eles viviam, da onde ele nasceu, e a cultura e até onde ele chegou, é um negócio assim fantástico, que vem muito em linha com a competência, a liderança que você coloca, ou seja, é uma doação que fica um pouco em cima daqueles 4 pilares do Covey que você mencionou, né? E são realmente os valores. E você reconhecer, o que você trouxe agora para mim é fantástico, Fausto. Você como líder, desenvolver as pessoas, dando feedback, se comunicando com elas, chamando pelo nome, não é mais não é um gado, né? Como diz a música lá do Zé Ramalho, né? Então, é muito legal. Eu gostaria que você continuasse ainda falando um pouco mais, até porque quando você fala isso, nós estamos tocando na autenticidade. Você é autêntico, né? Não faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Que são elementos fundamentais aí. A bola é sua, vamos em frente, Fausto. Vamos lá. Então, partindo dessa palavra importantíssima que você colocou agora, a autenticidade, ela é construída durante também as nossas vidas. Eu não posso querer parecer alguém que não sou, porque isso não se sustenta. Em 2 conversas, as pessoas me desmascaram. Eu preciso ser realmente aquilo que eu sou, com as minhas dores, com as minhas fraquezas, com as minhas fortalezas, com a minha vontade e com a minha certeza de que, com o trabalho de liderança que eu estou fazendo, eu estou influenciando positivamente aquelas pessoas que comigo trabalham. Eu sou mais um na equipe. Eu sou um orientador, mas eu sou mais um na equipe. E você sabe, também você citou o nosso grande ídolo Nelson Mandela. Nelson Mandela, e ele disse assim, todo o trabalho que eu faço com o grupo, primeiro eu faço um trabalho de back-office. É como se eu trabalhasse na coxia com essas pessoas e eu ganho o jogo antes das pessoas saírem para o campo, na hora que eles estão no campo.
Porque ali eu estou dizendo para eles, eu estou com vocês, eu sou assim e eu acredito naquilo que nós fizemos. E a coisa anda. Essa autenticidade, ela é percebida pelas experiências que as pessoas me veem passar na organização. Se eu cumprimento todas as pessoas da organização, eu estou sendo autêntico. Se eu reconheço um erro meu, eu estou sendo autêntico. Se eu falo com as pessoas de uma forma firme, eu estou sendo autêntico. Então, eu não posso escamotear, eu não posso querer ser alguém para agradar. Aliás, num livro que a gente conhece muito bem, que se chama O Monge Executivo, tem uma parte que diz isso muito claramente. Líder não é bonzinho. Líder cobra. Líder não atende às vontades dos liderados. Líder atende à necessidade dos liderados. E isso vem confirmar que eu vou agir de acordo com aquilo que eu acredito e que o próprio grupo acredita. Ou seja, eu sou autêntico. Se eu falo que posso, eu digo, confirmo que posso. Se eu falo que não, eu explico por quê e as pessoas entendem. Não há nenhum contrassenso nessas coisas. Importante ressaltar que a força da influência na liderança, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. E aí está a alta responsabilidade do líder, porque eu posso desenvolver um grupo ou eu posso destruir um grupo. E nós já vivemos experiências de passado em que tivemos chefes péssimos, chefes maravilhosos. Mas aqueles momentos nos serviram para nos ensinar e para fazer com que refletíssemos sobre aquela atuação negativa e dissesse assim, esse não vou ser eu amanhã, eu serei diferente. Porque da mesma maneira como eu me prezo, eu vou prezar as outras pessoas. Fantástico. Então, o líder, no frigir dos ovos, o líder influencia fortemente, mas para chegar lá ele precisa se desenvolver. E aí eu acho que a gente vai partir para uma finalização da nossa conversa, que é assim, tá, mas por que o líder precisa se desenvolver? Ele nasce, e é aquela velha história, ele nasce líder ou tem algumas propensões? Ele pode ter até algumas capacidades ou habilidades que já venha com ele, que foi forjada na casa dele, porque o pai poderia ser um líder, o tio poderia ser um líder, e ele aprendeu certas coisas, mas ele pode se desenvolver através do treinamento, através de um curso que ele faça, através do exercício da liderança no dia a dia, desde que bem balizado. Para isso, ele tem processos de coaching, e aí eu estou vendendo meu peixe, ele pode fazer um processo de coaching comigo, ele pode fazer uma mentoria, ser mentorado por um outro líder, porque todos os grandes líderes foram, de alguma maneira, mentorados por outros que os precederam, tá certo? Ele pode estudar, ele pode ler vários livros sobre isso, e mais do que importante, ele vai praticar com consistência no seu dia a dia. Não há outra forma. E outra coisa, tomar consciência de que se as coisas estão mudando, eu preciso acompanhar tudo aquilo que está acontecendo neste momento atual. Olha só, que fantástico. Fausto, eu ia pedir para você dar algumas dicas, mas você já deu as suas dicas, né? Nós estamos encerrando a prosa aqui, Fausto, uma prosa fantástica, meia hora de um papo maravilhoso. Tenho certeza que as pessoas vão gostar, porque você trouxe aí uma contribuição substancial para aqueles que vão ficar os 30 minutos aqui ouvindo essa nossa conversa, essa nossa prosa. Fausto, um abraço virtual para você. Gratidão um abraço também enorme. Você. Muito obrigado. E eu espero ter contribuído com você e estar, nesse momento, podendo contribuir com as outras pessoas que irão assistir o nosso vídeo. Com certeza, meu amigo. Ao infinito e além. E o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Essa é a frase do nosso amigo Máximos, lá do Gladiador. Muito obrigado. Estamos juntos. Tchau, tchau. Até Tudo lá. de bom. Tchau. Obrigado.